Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso PodChefs, o seu canal de empreendedorismo, finanças, produtos e serviços bancários e economia. Hoje, nós vamos falar de um assunto que está afetando a vida de todo mundo, o aumento da taxa de juros. Ah, mas como que isso interfere na minha vida? Como que isso interfere nos meus negócios? Mas, Lívia, como que eu entendo o motivo desse aumento da taxa de juros? Por que os juros aumentam? Essas são algumas das perguntas que nós vamos responder aqui hoje para vocês. Então, fique ligado, inscreva-se em nosso canal, dê seu joinha, ative as notificações, ajude o nosso canal a crescer para a gente trazer cada vez mais informação de qualidade para você de forma simples, clara e descomplicada. Eu queria agradecer aos nossos apoiadores que fazem nossa produção de cabelo e maquiagem, Douglas Batista, que me acompanha há mais de 20 anos, fez todas as minhas produções, gente, produção de noiva, as minhas produções de eventos, dos maiores eventos que eu já fui, foi ele que fez. É um cara que faz uma produção muito atemporal. Então, você noiva ou você que vai num evento e não quer errar, é uma maquiagem linda, leve, sem muita marcação, sem transformação. É um cabelo muito bonito, que dura, porque a gente chega dos eventos ainda, o cabelo tá maravilhoso. Então fica a dica aí para vocês, sigam o Instagram dele, sigam ele nas redes sociais. As nossas produções são sempre da La Valentina, aliás, todas as minhas produções são da La Valentina. E os nossos acessórios são da loja que tem os acessórios mais lindos da nossa região, Milene Joias. Vende online, pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim, gente, entre em contato. Se você está precisando de um acessório, bolsa, clutch, enfim, bacana, entre em contato com eles. Nosso convidado de hoje é o meu chefe, o Marco Túlio. Eu vou falar um pouquinho aqui da carreira profissional dele, mas esse eu vou precisar de ler, porque, cara, eu fiquei impressionada. Vamos lá. Marco Túlio iniciou sua trajetória como estagiário na Caixa Econômica Federal aos 16 anos. Depois, aos 18, iniciou a carreira no Sicoob, começando na cooperativa Credioeste, com sede em Abaeté, aqui em Minas Gerais. No Sicoob Credioeste, conheceu pessoas incríveis que desenvolveu profissionalmente e passou por praticamente todos os setores até chegar à gerência de uma agência em Contagem. Em 2016, recebeu um convite para participar de um teste para trabalhar no Sicoob Central Credminas, que é a central mineira do Sicoob. Após quase 3 anos de dedicação e desenvolvimento, foi convidado para assumir a diretoria financeira do Sicoob Crediúna, com sede em Itaúna, onde ele trabalha hoje. Atualmente, ele também faz parte do Conselho Fiscal do Sicoob FGD, Fundo Garantidor de Depósito do Sicoob Credminas. É graduado em Sistema de Informações, pós-graduação em Gestão Empresarial, pós-graduação em Contabilidade, Controladoria e Finanças e MBA em Perfil Gerencial. Meu Deus! Ao todo, são quase 22 anos dedicado ao sistema financeiro nacional e ao cooperativismo. Então, assim, eu trouxe um cara aqui de renome, um cara que sabe o que está falando, um cara que, assim, que eu admiro muito, que tem uma didática muito bacana para explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber do cenário atual que a gente está vivendo. Seja bem-vindo! Muito obrigado, Lívia. Eu queria agradecer a você. Eu sou fã do canal PodChefs. Eu sou fã da educação, acho que tudo se muda através da educação. Uma nação com mais educação, com certeza será uma nação melhor. Como você disse aí, eu queria agradecer também as empresas que me deram oportunidade, Caixa Econômica Federal, Sicoob Credioeste, Sicoob Credminas, a Crediúna que eu estou, o Sicoob FGD. A gente tem que ser grato. Quando a gente é grato, mais coisas daquilo que a gente é grato voltam para a gente. Então, sou muito grato a todas essas empresas, onde eu aprendi, onde eu acertei, onde eu errei. E com os erros a gente aprende muito mais. Então, tem muito a agradecer aí e agradecer essa oportunidade de estar podendo falar um pouquinho aqui. Imagina, seja muito bem-vindo e venha sempre para a gente conversar a respeito de outros assuntos também. Hoje a gente vai falar aqui em relação à taxa de juros, mas eu ainda quero trazer assuntos como cooperativismo, como produtos financeiros. A gente quer trazer informação de qualidade para que vocês consigam administrar a vida e o negócio de vocês. E, infelizmente, a nossa educação financeira, né, Marco Túlio, é uma educação muito fraca.
A gente vê isso todos os dias. Eu e Marco Túlio, a gente trabalha no Sicoob Crediúna, a gente vê isso na ponta com muita clareza. A administração financeira dos negócios e da vida pessoal das pessoas, infelizmente, ela ainda está muito aquém do que precisava ser, né? Para a gente ter uma vida financeira saudável. Então, gente, para começar, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender por que que o juros sobe e por que que os juros cai. E qual que é o impacto disso nas nossas vidas? Vamos lá, Marco Túlio. O que está acontecendo agora que o pessoal está falando que o juros está subindo? A gente vê todo dia isso nas reportagens e tudo. Por que que esse juros está subindo? Lívia, você já começou com uma pergunta que parece simples, mas que também é complexa. Né? Vamos lá. Mais tecnicamente, eu tenho que falar aqui o seguinte. A taxa básica de juros do país, aqui do Brasil, né, que é a taxa Selic, ela ou sobe ou desce porque ela é a principal ferramenta da política econômica para estabilizar a moeda e manter a inflação dentro da meta do governo. Uhum. Então nós temos que entender agora um pouquinho sobre essa inflação. E isso a gente tem percebido hoje, né? Os preços subindo demais, teve essa alta aí dos combustíveis, agora, né, teve uma redução, mas a alta dos alimentos, das commodities, isso tudo impacta. A taxa de juros, ela é definida pelo Banco Central, pelo Copom, que é a reunião do Banco Central, de 45 dias, onde eles fazem uma avaliação do cenário econômico. Uhum. Então, eles vão avaliar como que está a inflação, como que está o PIB e vão definir uma taxa básica de juros. Essa taxa básica de juros é ela que reflete em tudo. Então, ela vai refletir na taxa que eu vou tomar o empréstimo, que eu vou fazer uma aplicação financeira. Tudo é através dela, é a balizadora de juros do país. Uhum. Para a gente poder entender melhor tudo isso que eu falei, eu queria citar aqui um professor, ele tem um canal no YouTube também, que chama José Cobori. Através dele, eu entendi muito bem a economia, pela didática dele, porque ele construiu alguns episódios que ele intitulou de A Fábula do Estado da Ilha. Uhum. E ele começa explicando um pouquinho, vou fazer um resumo que nós vamos entender muito bem tudo que a gente está falando aqui. Oba. Ele conta uma história de uma ilha, e nessa ilha tinha 100 habitantes. E na ilha, ela funcionava como? Cada um produzia aquilo que tinha mais identidade. Então, você tinha ali a pessoa que colhia coco, você tinha o pescador, você tinha a pessoa que fabricava barcos, você tinha a pessoa que plantava o arroz, que plantava um feijão, a pessoa que criava um gado, que criava porcos. Então, a comunidade de 100 pessoas, ela fluía em cima de cada um, fazia a sua produção. E como que fazia as negociações? Elas eram feitas através do escambo. O que é o escambo? É a troca. Então, eu preciso de comprar arroz. Estou precisando de arroz, feijão. Eu ia lá na Lívia, que produzia o arroz, e eu era pescador. Então eu falei, Lívia, eu estou precisando aqui de arroz, e eu tenho peixes aqui. Vamos fazer essa troca? Aí a Lívia fala, ok, eu gosto de peixes, eu vou aceitar os peixes que você trouxe. Então, dentro dessa civilização, funcionava dessa forma, sempre através do escambo. Só que aí começou a evoluir, né, e o pessoal começou a sentir uma dificuldade em fazer algumas trocas. Então, por exemplo, a pessoa que construía um barco, ele gastava um tempo maior, a construção desse barco, né, tinha que ter algumas técnicas, e o preço, vamos dizer assim, de um barco, gastaria às vezes muito arroz, muito feijão ou muito coco para poder fazer essa troca, pagar isso. Uhum. Então, ficava difícil às vezes fazer algumas trocas. E aí esse pessoal foi pensando, falou, nós temos que arrumar uma forma de facilitar isso. E aí eles pensaram e falaram o seguinte, e se a gente criar um produto ou criar algo que seja como ferramenta de troca? Através das moedas, moeda de prata, moeda de ouro, e colocar preços em todas as coisas que são produzidas aqui na ilha.
Então, vamos colocar, um peixe custa 2 moedas de prata, um barco já custa 30 moedas, para poder fazer com mais facilidade essas trocas. E isso é muito interessante, porque quando colocou a moeda dentro da ilha, facilitou muito a vida de todos os participantes ali. Só que, para ter essas moedas, eles tiveram que pensar, peraí, quantas moedas nós vamos produzir aqui na ilha? E aí eles pensaram, falaram, não, nós temos que entender o que é produzido dentro da ilha. Qual a quantidade de peixes, de arroz, de feijão, de barcos, de tudo que é produzido. Que isso nada mais é que o PIB daquela ilha. Certo. Né? Então eles chegaram num consenso, falaram, não, o peixe vai ser 2 moedas, outro produto vai ser 1 moeda, o outro vai ser 5 moedas. Fizeram a conta de tudo que é produzido e produziram de dinheiro. Produziram a moeda, na quantidade da produção, necessária da produção. Aí nós vamos começar a entender a inflação. Porque eu falo o seguinte, se tem nessa ilha 10 peixes e eu criei 10 moedas, cada peixe vale 1 moeda. Sim. Se eu produzir 20 peixes e eu só tenho 10 moedas, o preço do peixe passa a valer 50 centavos. Metade da moeda. Né? E se eu produzo mais moeda, a ilha vai ficar mais rica com mais moeda? Não. O preço do peixe, que era 1, vai passar a ser 2. Então, o dinheiro, eu considero ele como um produto também. E aí a gente entra na lei da oferta e da demanda. Então, por isso que gera a questão da inflação. Quando tem muito mais dinheiro na economia, a inflação, o preço das coisas sobe, porque tem mais, é como o exemplo do peixe. Como eu agora tenho o dobro de moedas pela quantidade de peixe, cada peixe, com o tempo, vai valer o dobro de preço que era. Então, quando a gente entende um pouquinho da inflação e essa questão do dinheiro, da impressão do dinheiro, a gente vai entrar também um pouco na questão política. Como que eu posso imprimir dinheiro? Tem muitas formas de imprimir dinheiro. Os bancos, eles conseguem fazer isso. Porque a Lívia, ela é poupadora, ela guardou um dinheiro lá, ela tem 100 mil reais. Ela pega os 100 mil e coloca lá no banco. Aplica esse dinheiro lá. Eu, Marco Túlio, eu tenho um perfil mais empreendedor. Né, o canal que fala, já trouxe várias pessoas empreendedoras. Eu tive uma ideia e vou montar um negócio para mim. Só que eu não tenho recurso, eu preciso de dinheiro. Então, eu vou lá no banco e eu preciso de 100 mil reais. Então, aquele dinheiro da Lívia que está lá guardado, 100 dela, o banco me empresta, eu consigo montar o meu negócio. Para montar meu negócio, eu vou ter que comprar infraestrutura, comprar produtos. Esse dinheiro volta de novo para a economia. E acaba que, às vezes, eu comprei numa loja lá todo o meu mobiliário e a loja desse mobiliário pegou esse dinheiro e colocou também no banco. Então, os mesmos 100 mil da Lívia, ele está girando comigo, na minha empresa, que eu fiz compra em outros mercados, né, em outros estabelecimentos, e esses estabelecimentos levaram de volta dinheiro para a instituição financeira para poder emprestar novamente. É uma roda, né? É uma roda. Então, isso aí faz o quê? Que com o dinheiro aumente cada vez mais. Então, quando a taxa de juros está baixa, incentiva as pessoas a tomarem mais recurso emprestado. Muito mais pessoas pegando dinheiro emprestado, é mais dinheiro que tem no mercado. É mais consumo, mais investimentos, né? Com isso, o que acontece? Gente, peraí só um minutinho, Marco Túlio. O investimento que eu falo aqui é investimento em infraestrutura, investimento em negócio, investimento, de repente, sei lá, na casa, enfim, né? Investimento de consumo que eu falo aqui, não investimento para deixar claro. Mas e aí? Com isso, possibilita mais consumo eleva os preços. Pela lei da oferta e da demanda. Se eu estou demandando muito mais um produto ou um serviço, a tendência é que esse preço desse produto ou serviço suba. Né? Então, o governo ele usa a taxa de juros para controlar isso.
O preço das coisas estão subindo muito? Opa, eu vou aumentar a taxa de juros. Se eu aumento a taxa de juros, eu faço com que as pessoas tenham menos apetite a tomar crédito. Uhum. Né? E menos apetite a tomar crédito e que comece a entender que o dinheiro guardado ele começa a ser mais interessante também, né? E aí, tira um pouco do dinheiro da economia. Com certeza. Né? Porque ano passado a gente tinha uma taxa de juros aí de 2%, 2 alguma coisa ao ano. Hoje a gente tem uma taxa de juros de 13%, fechou, né, da última reunião do Copom, 13,25% ao ano. Então, ano passado, quem tinha dinheiro investido em renda fixa, RDC, enfim, estava tendo um rendimento de 2%. Esse ano, o mesmo dinheiro está rendendo 13,25%. Então, começou a ser mais interessante em alguns aspectos a pessoa ter o dinheiro guardado numa renda fixa, enfim, aí cada um, né, o tipo de investimento é de acordo com o tipo de apetite, enfim. Mas começou a ser mais interessante ter mais dinheiro guardado do que investir, por exemplo, em imóveis, que a gente viu num passado recente. Correto? Sim, eu acho que isso aí é muito importante a gente destacar, né? Uma Selic A2, eu gosto muito de exemplificar. Uhum. 100 mil reais no ano vai me trazer 2 mil reais de rendimento. Hoje, a 13,25, 100 mil reais vai me trazer 13.250 reais no ano. Olha a diferença, gente. A diferença de mais de 10 mil reais. Né? Então, isso aí incentiva as pessoas a pouparem mais, deixar o dinheiro mais guardado, investir mais né, em ativos que vai trazer uma rentabilidade. Com isso, reduz o consumo. Né? E eu acho que é importante também destacar a questão do empresário mesmo, de empresário fazer investimentos. Porque, como você já trouxe pessoas aqui, por que eu vou empreender, montar um negócio? Porque eu busco um retorno. Sim. Eu busco uma lucratividade. Se eu pego o meu recurso, esses 100 mil reais, invisto em uma empresa, vou ter lá que pagar funcionário, ter todas as despesas, pagar impostos, responsabilidades etc. E tudo. E quando eu vou fechar a conta do exercício do ano, eu tive às vezes só 5 mil reais de lucro, peraí, será que esse negócio que eu estou investindo está valendo a pena? Será que não era melhor às vezes eu ter o recurso aplicado em um ativo financeiro para me trazer uma rentabilidade de 13,25? Se o retorno do meu capital não está atingindo os 13,25, e aí acaba que às vezes muitos projetos de investimento, de crescimento daquela empresa ficam parados né, por um momento. Esperando uma outra oportunidade. Esperando uma oportunidade da taxa de juros baixar para ficar mais atrativo fazer novos investimentos. Ótimo. Marco Túlio, a gente pode resumir esse aumento da taxa de juros da seguinte forma? Olha se está certo assim. Muito dinheiro na praça. Quando a gente tem, principalmente em políticas públicas, igual a gente viu com o Covid, acabaram de liberar uma PEC agora antes de ontem, coloca muito dinheiro na praça. Então, a gente aumenta o consumo da população, a gente aumenta a demanda por produtos, enfim, aumenta a demanda aumenta a demanda de consumo, preço sobe. Preço subiu, a gente precisa tirar o dinheiro do mercado de novo. O que a gente faz? Aumenta a taxa de juros para o pessoal parar de consumir. Então, sempre vai ser dinheiro no mercado, aumenta a taxa de juros. Dinheiro no mercado, aumenta a taxa de juros. Sempre para tentar regulamentar ali no que o mercado, o governo, enfim, entende como o justo, o necessário para aquele momento, mas sempre nessa roda, né? Mais dinheiro no mercado, pode esperar a inflação, que a taxa de juros e os preços vão subir. É isso? Em resumo, assim, para ficar... Sim, em resumo é isso mesmo, né? É como eu disse no início. A taxa básica de juros, né, ela é a principal ferramenta do governo para estabilizar a moeda e a inflação. Manter a inflação dentro dos patamares, né, da meta que é estabelecida. Esse é vamos dizer assim, o dilema do Banco Central para tentar fazer com que a economia brasileira, né, esteja sempre em crescimento. E no jornal a gente está sempre vendo, a gente está perdendo poder aquisitivo, a inflação,
Ontem mesmo estava passando no Jornal Nacional que as famílias não estão conseguindo mais, a maioria das famílias brasileiras estão endividadas, não estão conseguindo mais pagar as necessidades básicas. De fato, a gente está ficando mais pobre com o momento que a gente está vivendo, a gente está perdendo, ficando mais pobre é sacanagem, né? Mas a gente está perdendo poder aquisitivo? Com certeza, né? À medida que o preço, a inflação está atuando no mercado, a gente sabe que a gente recebe, as pessoas que recebem um salário ali, o que ela compra no mês seguinte, às vezes não dá para comprar as mesmas coisas que ela comprou no mês anterior. Uhum. Então, eu estou perdendo poder de compra. É uma coisa que eu falo muito, a gente tem muito o pensamento do dinheiro físico, né, o papel moeda. Se a gente pensasse em receber de outra forma, às vezes mudava a nossa forma de pensar. Um dia eu brinquei e falei, eu queria receber em litros de gasolina. Uhum. Meu salário hoje dá para comprar quantos litros de gasolina? X. Com esse aumento que teve no combustível aí, passou-se 3 meses, eu comprava 70% do que eu conseguia comprar. Então, meu salário diminuiu, se eu estou pensando dessa forma. Uhum. Né? Então, agora, dessa forma que os jornais dizem aí, que as pessoas estão ficando mais pobres, eu gostaria de fazer uma reflexão. Quais pessoas? Porque isso não é para todo mundo, não. Isso mesmo. Tem pessoas que estão ficando mais ricas. Uhum. Só porque o que é falado é que as pessoas estão ficando mais pobres. Porque as pessoas que estão ficando mais pobres é aquelas que ainda não conseguiram ter patrimônio, né, ter investimentos, ter empresas, que vai fazer com que elas se tornem ainda mais ricas. Então, aquela pessoa que é assalariada, ela ganha seu salário, o salário dela é usado para a subsistência dela, para comprar alimentação, transporte, pagar a educação dos filhos. Essa pessoa, ela recebe e tem as despesas, que ela tem que distribuir esse valor recebido. Agora, imagina aquela pessoa que tem imóveis, que se a inflação sobe, o preço dos imóveis vão subir. Também. Então, ela vai ter um patrimônio maior. Uhum. Se ela tem uma empresa, né, e essa empresa vende produtos, e esses produtos estão subindo de preço, os produtos que ela tem em estoque subiram todos o valor deles. Então, a empresa se tornou, né, com um patrimônio maior ainda. Então, a gente tem que ter o cuidado e refletir. O pessoal que tem dinheiro investido, também. Né? O pessoal que tem dinheiro investido não está ficando mais pobre. É como a gente disse agora, a pessoa que tinha 100 mil, antes recebia 2 mil no ano, está recebendo 13.250. Então esse valor a mais aí, inclusive, vai ajudar ela a manter, né, o dia a dia dela aí, mesmo com o aumento desses preços. É que a inflação, assim, principalmente no momento que a gente está passando, eu acho que sempre, né? A inflação, ela dói muito mais no bolso de né, daquela pessoa que ainda não formou um patrimônio, não formou uma estrutura, né, financeira. Que é a grande maioria do brasileiro, né? Infelizmente, né? E como que isso impacta nos nossos negócios? A gente já falou um pouquinho, mas para deixar mais claro para o pessoal que está nos ouvindo, quais são os cuidados que as pessoas precisam ter na administração do negócio deles quando a gente está passando por uma fase de elevação de taxa de juros? Olha, eu acho que tem que pensar o seguinte, a gente vive aqui no Brasil, que sempre vai ter momentos conturbados, alta de juros. No passado a inflação era exorbitante, vamos ter cenários políticos também. Então eu acho assim, o brasileiro, ele é muito criativo, e ele consegue driblar, né, todas essas, vamos dizer assim, adversidades. Né? Então a gente tem que pensar em andar para frente. Apesar de estar aí a inflação, eu tenho que ter o quê? Os pés no chão. Isso. Eu acho que o importante é ter os pés no chão. O que eu posso fazer? Eu sou empresário, quero investir. Será que está no momento de eu investir agora? Eu posso aguardar um pouquinho mais? Esse investimento vai me trazer um retorno superior ao da inflação, ao da taxa de juros que eu estou pagando? Se eu consigo ter uma visão que mesmo com a inflação alta, juros altos, eu consigo entrar no negócio e esse negócio vai me trazer mais retorno do que a inflação e os juros,
não tem problema eu fazer um investimento, eu avançar, né, eu abrir uma filial. Uhum. Então, isso depende muito, depende do contexto, de como está cada empresa naquele momento. Cada né? ramo de atividade, Se né? está muito alavancada, se está no momento de eu pagar dívidas, de reduzir despesa financeira, ou se eu sou uma empresa que eu não estou alavancada, não tenho dívidas, mas eu tenho um projeto que vai me trazer um retorno muito maior. Gente, só abrir um parênteses. Uma empresa alavancada significa uma empresa com alto endividamento, tá? Só para o pessoal entender aí. É isso aí. Uma empresa, quando ela não está muito alavancada, obviamente ela tem baixo endividamento e ela pode ser, dependendo da estratégia do empreendedor, do empresário, enfim, mais suscetível à tomada de risco, que é um aporte de capital de giro, um aporte de investimento, enfim. É isso? Isso aí. Então, Marco Túlio, explica pra gente qual que é o impacto da taxa de juros, quando ele sobe, ele cai, enfim, quando a gente tem dinheiro aplicado, para as pessoas que têm aplicação. Olha, a gente já disse, né, o impacto do aumento ou da redução na taxa de juros, ele depende de como o seu recurso, o seu dinheiro está aplicado. Uhum. Imagina o seguinte, vou dar alguns exemplos aqui de ativos financeiros, de modalidades de aplicações. Eu posso aplicar num ativo com taxa fixa ou num ativo com taxa pós-fixada. Uhum. Se eu apliquei lá no passado um ativo de taxa fixada a 3, 4, 5%, hoje eu estou tendo prejuízo, porque a inflação é muito maior do que eu estou ganhando. Para ser mais claro ainda, eu apliquei R$100 mil no início do ano, e no final do ano eu tive uma rentabilidade de 8%, vamos dizer assim. Então eu tive R$8 mil de juros. Mas a inflação aumentou 10. Ele perdeu 2, na verdade. Então, eu perdi 2. Uhum. É igual eu pensar, no início do ano eu tinha 100 mil, hoje eu tenho 108 mil. Mas no início do ano eu comprava um carro de 100, hoje o mesmo carro, se eu quiser comprar ele é 110. Você não consegue comprar esse mesmo carro. Eu não consigo comprar, eu vou ter que inteirar mais R$2 mil para conseguir comprar. Então era muito melhor eu ter comprado lá no passado. Uhum. Né? Então, para quem tem o dinheiro aplicado em título com taxa pré-fixada e sua taxa está abaixo da inflação, isso aí acaba corroendo o seu dinheiro. Precisa dar uma revisão nisso, Precisa dar uma revisão. Uhum. Agora, aquela pessoa que tinha o dinheiro aplicado na taxa pós-fixada, uma pós-fixada está, vamos dizer, indexada, atrelada a um indicador econômico, por exemplo, ou a inflação, ou a taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, minha taxa de juros também sobe, eu passo a receber mais. Uhum. Então, isso me traz mais tranquilidade. Entendi. E qual que é o impacto disso nas pessoas que têm dinheiro, que pegaram dinheiro emprestado, que querem pegar agora e que já pegaram dinheiro emprestado no passado? Gente, muita atenção nessa resposta, porque isso aqui é importante, que é uma coisa que a gente vê todo dia. Uma coisa que eu gostaria de dizer aqui também, nessa pergunta sua, sobre a questão dos investimentos, das aplicações financeiras, da pessoa que poupa, que guarda, é o seguinte: lá na infância de todo mundo, na escola, a gente aprende algumas fórmulas, que acaba que a gente tem que decorar para fazer a provinha, né, e tirar um 10 na prova. Mas existem algumas fórmulas que a gente tem que guardar. Para quem gosta de aplicar recurso, ele tem que saber uma forma, que eu vou falar aqui, vocês anotem, gravem, que é o seguinte: o valor que eu quero ter no futuro, valor futuro, o montante que eu quero ter no futuro, ele é igual ao capital ou o valor que eu estou investindo hoje, multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Nós vamos escrever aqui, ó, no rodapé da página, gente, nós vamos escrever aqui no rodapé do nosso vídeo qual que é essa fórmula para vocês não esquecerem, viu? Isso. Por que eu estou falando que ela é muito importante? Quando eu vou começar a fazer investimentos, aplicar, essa fórmula me fala que quanto mais cedo eu começo, o tempo é meu aliado. Então eu quero incentivar as pessoas, desde novas, a guardar um pouquinho,
e começar a fazer suas aplicações, porque o tempo é tudo. Como, nessa forma, o tempo está em potência, está elevado, a gente pode voltar na matemática básica lá e falar o seguinte: 2 vezes 3 é 6. 2 elevado ao cubo são 8. Olha a potência, o quanto que ela eleva essa rentabilidade. 2 vezes 4 são 8. 2 elevado à quarta potência são 16. Olha esse tempo, o tanto que ele beneficia, né, quem tem aplicações de mais longo prazo. Então a gente tem que pensar sempre, ter paciência, fazer os nossos investimentos e pensar no longo prazo. E tudo com muita cautela também, né? Com cautela, sendo orientado, procurando profissionais para nos orientar nos melhores títulos. Porque é igual eu disse, a pessoa que entrou num título pré-fixado, sua taxa foi fixada ali a 8%, hoje ela está 13%. Então você está recebendo. A inflação está acima de 10%, então está perdendo dinheiro. Então a gente tem que alocar o dinheiro nos títulos certos, e são muitos que existem. E assim, né? E de acordo com o objetivo de cada um também, né, Marco Túlio? Porque a gente recebe muita pergunta, inclusive a gente recebeu na nossa caixinha de perguntas, uma pessoa perguntando em qual investimento, em qual modalidade é melhor a gente fazer investimento agora. Não tem resposta certa, né? Vai depender do objetivo de cada um, da realidade de cada um, do prazo que cada um precisa de ter esse dinheiro, se a pessoa pode ficar com esse dinheiro travado, se a pessoa precisa ficar com esse dinheiro disponível por alguma eventualidade, enfim. Se a pessoa tem mais apetite a risco, menos apetite, né? Isso. Então, tudo é relativo, é de acordo com a necessidade e com a realidade de cada um. Isso é igual eu falo, se eu tenho apenas 2 opções, você me pergunta qual que é o melhor investimento, eu tenho 2 opções, uma delas me fala o seguinte: você tem liquidez diária, você pode resgatar o dia que você quer, que te paga uma taxa, e você tem outra que te paga uma taxa maior, mas você só pode resgatar daqui 180 dias. O melhor que eu penso seria eu ter a melhor taxa, receber mais. Mas eu preciso retirar o dinheiro com 4 meses, eu não posso esperar 6. Então, me sobrou a outra opção. Né? E qual que é o impacto do aumento da taxa de juros nos empréstimos que eu faço e que eu fiz? É a mesma coisa. Né? Nos empréstimos, nós também temos essa questão aí, se a taxa foi pré-fixada, se a taxa foi pós-fixada. Então, se eu fiz um empréstimo numa taxa pré-fixada e eu sei quanto que é a minha parcela mensal, minha parcela cabe dentro do meu bolso, né? E às vezes ela vai ter menos impacto do que uma taxa pós-fixada, que à medida que a taxa básica de juros vai subindo, as minhas parcelas vão subindo também. Acontece uma coisa, como no aumento da taxa de juros existe a questão da inflação, porque a taxa aumentou para conter a inflação. Como existe a inflação, todos os preços dos produtos, serviços, eles vão aumentando. E isso vai tirando capacidade financeira minha de pagar aquela parcela. Né? Imagina uma família, alguém que recebe R$3.000 por mês. Então ele tem despesa com alimentação, ele tem despesa com transporte, ele tem despesa com educação, ele tem despesa com lazer e ele tem que pagar uma parcela. A parcela continua a mesma. Entretanto, o restante tudo subiu, né? A alimentação aumentou, o transporte aumentou, a educação aumentou, o lazer aumentou, e eu tenho que equilibrar essa conta. Né? Isso aí começa a dificultar os pagamentos. Então, nesse ponto aí, eu acho que a pessoa ela tem que identificar isso o mais rápido possível, procurar um orientador financeiro, uma instituição financeira, mostrar para ela e renegociar essa dívida. Fazendo o quê? Às vezes alongando essa dívida. Né? Se falta, às vezes, 20 parcelas para mim finalizar, eu pago uma parcela X. Se eu alongo de 20 para 30 meses, eu reduzo essa parcela. Reduzindo ela, eu vou começar a ter mais tranquilidade para
continuar em dia com todas as minhas obrigações. Eu acho que isso que é importante. Eu percebo que as pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer isso. Eu acho que elas têm receio, né? Têm medo, às vezes ficam envergonhadas, acham que ter uma dificuldade de estar honrando aquilo é ruim. E pelo contrário, não é ruim. A gente quer, né, ajudar as pessoas, a instituição está lá para ajudar. A instituição não quer que ninguém fique inadimplente, não honre seus pagamentos. Mas eu sinto assim também, tem tudo isso que eu concordo muito, que as pessoas têm muita vergonha e ficam querendo pagar, tipo, na raça, e tá passando aperto, e tá pagando atrasado. Mas às vezes quando a gente fala assim, olha, renegocia e prorroga um pouco os prazos, a pessoa fala assim, mas eu vou pagar muito mais juros. Mas peraí, você já tá pagando muito mais juros, pagando as parcelas em atraso, né? Correndo o risco de negativar seu nome, ficando inadimplente. E outra, quando a gente faz uma renegociação, um prolongamento dessa dívida, a gente também tem a opção de fazer a quitação antecipada, né, Marco Túlio? Com certeza. Então a gente mantém a adimplente, a gente devolve um pouco da tranquilidade para você trabalhar, enfim, para você tocar a sua vida, com a possibilidade de entrou um dinheiro extra, vem, a gente faz a antecipação das parcelas, reduz os juros, recalcula a parcela, né? Uma informação importante para você que tem parcela pós-fixada, há cerca de 2 anos a gente tem trabalhado muito, né, nas instituições financeiras com parcelas pós-fixadas. O que é isso? A sua parcela, ela está atrelado a uma taxa. Então, geralmente a gente coloca CDI, né, ou às vezes Selic, enfim. Com o aumento da taxa, o valor da sua parcela também aumenta. Então, a gente tem percebido algumas pessoas indo nas instituições financeiras, falando, mas a minha parcela está muito mais cara do que quando a gente fez a negociação. Por quê? Quando a gente fez a simulação estava de um jeito, agora está de outro. Então, é por isso, gente, porque a taxa básica de juros está subindo, se a sua parcela é pós-fixada, a sua parcela também vai subir. Assim como, quando chegar o momento, em breve, se Deus quiser, né, que a taxa de juros começar a cair, começar a descer, a sua parcela também vai começar a cair. Então, a gente precisa entender isso. É sempre bom a gente observar como que está o nosso crédito, a nossa... Da mesma forma que eu tenho que observar como que está a minha remuneração em relação aos meus investimentos, aos meus ativos, eu também preciso observar como está a minha taxa de juros no que eu estou pagando. Porque na época que eu fiz uma negociação lá atrás, o cenário era um, né, Marco Túlio? Hoje o cenário é outro. Em alguns casos é necessário entrar em contato com essa instituição financeira, enfim, para você também renegociar seus contratos. Sim. E é importante dizer que nós temos a memória de curto prazo. Uhum. Então, o que está acontecendo, a gente acha que isso vai acontecer para sempre. Esse é um grande problema. É difícil a gente pensar lá na frente, pensar daqui 5 anos, 10 anos, ter um pensamento de longo prazo. É o que eu digo. Hoje, muitas pessoas que fizeram empréstimo com taxa pós-fixada, com a taxa baixa, que estava de 2% ano passado, né? Viu essa parcela subindo. E aí agora a pessoa fala, nossa, mas subiu demais minha parcela. Eu preciso de ir lá e reverter isso, mudar isso. E aí você vai chegar na instituição financeira e ela vai falar assim, não, vamos trocar por uma taxa fixa. Mas às vezes a taxa fixa que ela vai trocar vai ser a mesma taxa que correlaciona com a que está hoje. E aí você vai ter a seguinte vantagem ou desvantagem. Agora eu travei minha parcela. Ela subiu até aqui, mas ela não vai subir mais. Então, eu prefiro ter a certeza que não vai subir mais minha parcela. Só que, toda vez que nós vamos tomar um empréstimo, igual fazer uma aplicação, a gente tem que pensar e entender um pouquinho da economia e do ciclo financeiro. Será que essa taxa Selic ainda vai continuar subindo, igual subiu? Porque, às vezes, ela vai começar a se estabilizar e ir por uma queda. E aí minha parcela cairia. Mas como agora eu travei minha parcela, eu vou perder o benefício no momento que começaria a ser vantajoso para mim, novamente, que a taxa começaria a cair, minha parcela cair, eu travei uma parcela mais alta. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que ter essa orientação, né? Temos que encontrar profissionais que tenham carinho com a gente para poder nos orientar da melhor forma. É verdade. E assim, gente, não existe fórmula mágica, não existe receita aqui, porque como a gente já disse anteriormente, cada realidade é uma. Então, o que é melhor para você?
está suscetível a esse risco de ter também esse benefício, porque ou você vai ficar com risco e com benefício, ou a instituição financeira vai ficar com risco e com benefício, né? Então, você tem que entender o que é melhor dentro da sua realidade, dentro do seu fluxo de caixa, dentro do seu negócio. E falando disso, Marco Túlio, qual que é a expectativa para o futuro? Um futuro breve aí, porque a gente está vendo, a especulação é que a taxa Selic chega a 14,75%, 14,25 no final do ano, cada um fala uma coisa, né? Enfim, aí é um consenso de economistas, né, que o país tem. Inclusive tem um boletim Focus que junta vários economistas lá para especular mesmo e apontar a direção, né, da taxa Selic. Mas é muito difícil. Eu não gosto muito de falar do futuro, ainda mais de estar no ano de cenário político, né? Medidas agora às foram vezes tomadas, a gente não sabe como vai ser o resultado, né? As PECs aí que vão colocar mais dinheiro na economia, colocando mais dinheiro na economia, qual que é a consequência disso? Então é muito difícil. Como eu até falei anteriormente, eu acho que a gente não pode ficar se preocupando com isso, né? A gente tem que ter os pés no chão, trabalhar e fazer da melhor forma possível. Falar de futuro aqui é muito complicado. Afinal de contas, gente, isso também que a gente está comentando, esse momento que a gente está passando, não é um privilégio do Brasil. É um momento mundial, né? Não, a gente não pode ficar falando, só o Brasil, isso, aquilo, enfim. É mundial. Nós estamos num momento complicado financeiramente, economicamente, no mundo inteiro. A pandemia foi um problema muito grande. É, né? Um evento que eu tenho certeza que nenhum dos cidadãos hoje vivos passou por isso. Né? Porque a última que teve foi lá no início do século XX. 1900. E aí, Marco Túlio, assim, um evento que aconteceu há 2 anos, isso ainda vai acarretar por mais quantos anos para frente, né? Com certeza. Então, o que você falou é muito bacana, gente. Olha, vamos viver um dia de cada vez, vamos trabalhar com responsabilidade, vamos buscar informação, porque depende da gente. O problema é que eu percebo também que o brasileiro ele fica muito acomodado só no achismo e no que um jornal fala, no que uma reportagem fala, ele não procura estudar, de fato, o que está acontecendo e como ele pode fazer para melhorar a situação dele e a realidade dele. Gente, está na mão de cada um de nós. Mudar a nossa realidade, mudar o ambiente que a gente está inserido, está na mão de cada um de nós. É para isso que a gente criou o canal, né, Marco Túlio? Para a gente trazer essas informações para vocês, para atiçar a curiosidade, para que vocês busquem mais informação. A gente comentou aqui agora, educação financeira tinha que estar inserida na grade curricular desde quando a gente era muito criança. A minha mãe, ela é professora, ela foi, né, assim, ela aposentou, enfim, ela era professora primária, e durante muitos anos eles trabalharam educação financeira, de 1ª a 4ª série, era um projeto da escola dela, sabe, dentro da escola, depois eles mandaram abolir. Gente, é necessário, e se a gente não tem isso, então, que seja nas instituições de ensino, que seja na grade curricular, cada um traz a responsabilidade para si. Isso é muito importante o que você está dizendo. Porque, vamos pensar, qual que é o propósito da educação? Né? Propósito, no meu ponto de vista, o propósito da educação é formar um cidadão, formar um cidadão do bem, com condição de ter a melhor vida possível. De trazer benefício para a sociedade, de desenvolver o meio, né? Isso aí, desenvolver o meio. Então, a escola tinha que falar aqui, você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser um engenheiro, mas você também pode ser um empresário, você pode ter uma empresa, né? Não só, não vou me formar para mim ser funcionário de uma empresa. Não, eu posso ser o dono da empresa. Exatamente. E outra coisa, gente, independente da profissão que você escolher, você precisa saber administrar suas finanças. É o mínimo para você ter uma vida saudável, porque a finanças, a saúde financeira, ela não está ligada só no bolso, ela está ligada na sua saúde emocional, nos seus relacionamentos, na sua vida afetiva, no seu bem-estar consigo mesmo, na sua autoestima, enfim, ela está ligada a diversas áreas da sua vida. Então, nós estamos num mundo que o dinheiro é necessário, ele é importante. A gente também não pode romantizar isso, falar, não precisa de dinheiro. Não precisa não.
Como é que você tem educação? Como é que você tem saúde? Como é que você toma conta dos seus filhos? Então, a gente precisa parar de romantizar essa história que a gente carrega, eu acho que de uma cultura também, e entender que ele é importante sim, e que a gente precisa ter responsabilidade na hora de administrar ele. E que é importante todo mundo entender essas variações da economia, enfim, da economia de como modo geral, porque para você poder tomar as melhores decisões para sua vida, porque depois vai ficar lamentando. Com certeza, né? Eu acho que isso aí é muito importante. Educação financeira, ela tem que começar, né, desde criança, e as pessoas ter esse entendimento aí. Inclusive, né, igual eu gosto de falar, riqueza é você ter a liberdade. Uhum. Não tem a ver com o quanto você tem de dinheiro. Uma pessoa, às vezes, ela ganha pouco, ela vive muito melhor do que uma pessoa que ganha muito. Porque, às vezes, aquela pessoa que ganha muito, ela cria tantas despesas, tantos passivos, e ela vive estressada por tentar conseguir manter aquele padrão. Uhum. E isso aí não é benéfico nem para ela, nem para a saúde dela, nem para as pessoas que estão próximas a ela. Então, você tem que ter um equilíbrio, você tem que saber viver com o que você tem. Então, eu posso ganhar pouco, mas eu vou viver com pouco. Uhum. Né? Eu não posso querer viver mais do que eu sou. Então, se você for viver mais, você pode ganhar 10, 20, 30 mil, 2 mil. Não vai ser o suficiente. Não né? vai ser suficiente e você vai ter problemas. Toda vez que eu começo a viver com mais do que eu tenho, vai faltar dinheiro. Porque eu vou ter que pagar essas contas. E aí, o que eu preciso fazer para me honrar? Eu vou ter que ir e tomar recurso emprestado. Uhum. Pegar dinheiro emprestado no banco, tal, vou começar a me endividar. Se eu começar a me endividar, vou ter que pagar juros. Esse juro é mais uma despesa que eu vou ter, vai ficando cada vez mais difícil. Ai, nossa. Aí então eu tenho que começar... Opa, peraí, deixa eu começar a equilibrar isso de volta, deixa eu reduzir um pouco aqui o meu padrão, viver com mais tranquilidade, para poder sobrar um pouco de dinheiro para ir pagando minhas dívidas e depois que eu sanar elas, começar a ter um recurso para poder aplicar e ao invés de pagar as despesas financeiras, eu começar a receber Sim. E fazer o dinheiro trabalhar para você, e fazer né? o dinheiro trabalhar para mim. Então, esse é um grande pensamento. Então, a gente tem que começar a viver sempre com um pouco menos do que a gente tem, Uhum. né? E buscando sempre estudar, se capacitar, ler, fazer cursos, assistir o PodChefs, né, para ter mais conhecimento e crescer profissionalmente, para a gente ter cada vez uma remuneração melhor e conseguir, aumentei minha remuneração, vou conseguir usar esse recurso a mais para poder trazer mais benefícios para minha família, para mim. Consegui agora um pouco mais, vou avançar um pouquinho mais, mas sempre você estando um pouquinho abaixo daquilo. Do padrão. E isso aí, gente, é segredo, é a receita aí do sucesso, né? É verdade. Ai, gente, fiquei tão feliz, Marco Túlio. Adorei nossa conversa. Tá super convidado para vir mais vezes conversar aqui sobre economia, sobre finanças, para a gente trazer essas informações para o pessoal, começar a se alertar, para a gente trabalhar mesmo o ensino, que também é a nossa função enquanto funcionários de cooperativas de crédito, né? Sim. Que eu acho que nós que trabalhamos em instituições financeiras, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Você aí que trabalha em instituição financeira, coloca isso na sua cabeça. É muita responsabilidade isso que você faz, porque você concede um crédito para uma pessoa que, se ela não puder tomar, você vai ferrar com a vida dela. Você às vezes nega um crédito para uma pessoa que poderia, que seria bom, e que não possibilita uma realização de um sonho, um progresso. Então, você precisa ter uma noção muito clara de tudo que você está fazendo. É muita responsabilidade trabalhar em instituição financeira. As pessoas acreditam muito naquilo que a gente fala, as pessoas confiam a vida financeira delas nas nossas mãos, né, Marco Túlio? Então, a gente precisa trazer também essas informações para a nossa população, para os nossos clientes, para os nossos associados, né? Muito obrigada por ter vindo. Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo agora. Uma dica, enfim, fica à vontade. Olha, eu sou muito fã. Você disse aí que sua mãe foi professora, minha mãe também, meu pai também. Então, todos da área da educação. Gente, vamos buscar conhecimento. Às vezes a gente gasta muito tempo
assistindo, vendo coisas de entretenimento. Uhum. Mas a gente pode tirar um pedacinho desse tempo para poder também estar assistindo, estar aprendendo, né, com um canal que fala de empreendedorismo, de finanças, de como você ir bem, como PodChefs. A gente tem que buscar esse conhecimento e aprender de economia, aprender de finanças. A gente precisa de ir além. A gente precisa entender também um pouquinho de política. Uhum. Que a política está relacionada com a economia. E se a gente começar a aprender economia, aprender um pouquinho de política, nós vamos conseguir transformar o país num país melhor, escolhendo melhor, né, os nossos representantes, porque são eles que, de certa forma, interferem na economia. Uhum. E nas nossas vidas, nas né? nossas vidas. Então, eu acho que esse é o recado. Vamos entender um pouquinho mais de política, buscar mais conhecimento na área de finanças, de economia e, com certeza, né, todos nós vamos ganhar com isso. Tem certeza. Gente, muito obrigada por estar conosco aqui no nosso podcast, no nosso PodChefs. Pessoal, para quem assistir nosso episódio até o final, nós vamos soltar uma palavra-chave. E que quem colocar aqui nos comentários a nossa palavra-chave, nós vamos sortear 2 kits do Sicoob Crediúna. Gente, olha que lindo. Esse chapéu da briga lá, viu? Dá pra ver? É um chapéu lindo, maravilhoso. Mas agenda e uma camisa top, da cor do PodChefs. Olha que lindo. Comente lá, assista nosso episódio até o final para você pegar a palavra-chave. Comente que nós vamos fazer o sorteio. Pessoal, para você que assistiu o nosso PodChefs até o final, a nossa palavra-chave é Sicoob Crediúna. Pessoal, gostaria de falar uma coisa muito importante para vocês. MEI, você pode abrir uma conta digital no Sicoob Crediúna. Eu vou colocar aqui o código de indicação para você acessar o aplicativo e abrir sua conta digital. Não precisa ir na agência, não precisa assinar papelada, não precisa de nada disso. Você faz aí da sua casa, do seu sofá, ouvindo aqui o PodChefs, já consegue abrir sua conta. Então, pessoa física e MEI, a gente já tem essa facilidade da abertura de conta através do aplicativo. Gente, muito obrigada por ter ouvido o nosso PodChefs. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, ajudar o nosso canal a bombar, porque a gente vai trazer cada vez mais informação aqui para você. E vamos juntos ser o progresso que a gente quer para as nossas vidas. Não vamos esperar nada que vem de fora, não. Tá tudo nas nossas mãos. A mudança da nossa vida está nas nossas mãos.